o Guia dos Curiosos saiu em 1995, as livrarias não tinham ainda, né, um espaço para os chamados livros de referência, os almanaques, os dicionários, né, os livros de pesquisa. Tanto é que eu conto essa história, que o Guia dos Curiosos ficava na seção de humor. Eu não entendia direito, falei, bom, humor não é, mas era o lugar que os livreiros encontraram para colocar o livro. Porque livros de referência eram difíceis de serem encontrados. E eu vou fazer hoje aqui uma homenagem a um autor chamado Ismael Fernandes, que é autor de Memória da Telenovela Brasileira, lançado pela editora Brasiliense. A primeira edição desse livro saiu em 1982. E o Ismael foi um pioneiro na pesquisa da memória da telenovela no Brasil. Hoje nós temos excelentes autores, críticos, que não ficam só vendo os programas, mas estudam a história da televisão. O Ismael, ele começou a escrever sobre televisão, ele tinha uma coluna semanal no jornal de bairro Gazeta do Ipiranga, em São Paulo. E ele escreveu essa coluna por 22 anos. Quando eu estava pesquisando o Guia dos Curiosos, eu queria fazer um capítulo sobre novelas, televisão, eu comprei a primeira edição. Essa não é a primeira, eu vou contar qual é essa edição daqui a pouquinho. Eu comprei a primeira edição e procurei o Ismael, que foi muito gentil em me ajudar com alguns dados, né, para eu entender algumas coisas, alguns números, algumas curiosidades que eu precisava colocar na primeira edição do Guia dos Curiosos. Foi uma pessoa que me ajudou bastante e eu comecei a acompanhar, então, a história desse livro. Então, teve a primeira edição de 82, que eu não guardei, à medida que ele ia sendo atualizado, eu ia comprando o novo. Depois teve uma edição em 1994, e essa aqui foi lançada em 1997. E o triste dessa edição é que o Ismael começou a produzi-la, né, a edição de 97, porque ele ia atualizando com as novelas mais novas. Então, aqui tem a atualização de 94 a 97, e no meio do caminho, antes dessa edição ser lançada, o Ismael morreu muito jovem. Ele faleceu no dia 18 de abril de 1997, só com 51 anos, uma morte que pegou todos os amigos e fãs aí de surpresa, né? E ele estava num momento muito feliz da vida dele, porque depois de escrever tanto sobre novelas, né, ele escreveu na Gazeta do Ipiranga, e isso chamou a atenção de outros jornais. Depois ele escreveu na Folha de São Paulo, no Estadão, na Isto É, e ele estava realizando um sonho de escrever novelas também. Ele foi chamado pelo SBT para ser roteirista de novelas. A novela era a grande paixão da vida dele. Ele conta aqui no livro que ele começou a ver televisão em 1953. E aí, eu tenho a lista aqui, ele foi coautor de Meus Filhos, Minha Vida, em 1984, Uma Esperança no Ar, em 1985, a segunda versão das Pupilas do Senhor Reitor, pelo SBT, em 1994, e Razão de Viver, em 1996. E o mais curioso é que eu li alguns obituários do Ismael Fernandes, estava lembrando um pouco da vida dele, e as datas das novelas estavam todas erradas. E o que eu fiz? Eu procurei aqui no livro dele e peguei as datas certas, né? Porque é um livro, vou até mostrar aqui, ele tinha a novela, né, quem era o autor, aí uma descrição, né, o elenco principal, os principais atores, e depois quando ela foi apresentada, de quando a quando. Olha aqui, ó. Peguei uma novela dele até, ó. Foi sem querer, mas foi bom. Ó. Essa que eu falei, Uma Esperança no Ar, dá para ver aqui, está o nome dele aqui, ó, Ismael Fernandes. Hoje, as próprias emissoras tratam de divulgar a história das novelas, colocam dados, informações. Hoje tem muita gente pesquisando, mas ele foi o ponto de partida. Está aqui, ó, tem até uma imagem do Ismael, que eu não mostrei ainda. Aqui, o Ismael foi uma pessoa que me ajudou bastante e ajudou a história da telenovela, né? E por isso que eu valorizo demais o programa que a gente faz aqui com o Magalhães Júnior, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, às quintas-feiras,
que o Maga é como o Ismael aqui, está escrevendo a história da televisão. O Ismael, ele focou muito nas novelas, o Magalhães não, ele ampliou um pouco mais, embora tenha um foco principal sempre nos programas de humor. Então é isso. Eu tirei da minha estante hoje, e é sempre um desafio encontrar um livro que tenha me marcado, que tenha uma história, que me emocione, e esse é um, Memória da Telenovela Brasileira. Essa é a edição póstuma, o Ismael não viu essa edição pronta, que foi terminada pelos 2 filhos dele. Então, essa é a minha homenagem.